Olá, gente. Deus abençoe sua vida, seu coração. Estamos aqui para mais um podcast. Eu, aqui meu filho, meu genro / filho, o Eduardo, também o pastor Jean, e o pastor e o nosso querido amigo o John, empresário do mundo online. Nem sei dizer como é que funciona esse mundo, eu nem tenho nem nome para isso. Isso tudo é tão novo para mim, John, depois você que dá o nome. Mas hoje, iniciando o nosso podcast, sempre gosto de chamar de Realcast, por quê? Porque todo podcast tem muito investimento e quem dá esse suporte de investimento financeiro é a Casa Real, os alunos, as alunas da Casa Real que dão suporte para a gente colocar esse conteúdo gratuito na internet. E a nossa homenagem / caneca está aqui. Ela veio da Irlanda, do meu querido pastor Amarildo e pastora Maria Antônia. Essa caneca cheia de ovelhinha, porque é a marca da Irlanda. E é muito interessante, John, quando eu estava andando lá, a gente dirigiu o aeroporto de Dublin, não sei se é ou a capital ou não. Pastor rico, né? Dirigindo Irlanda. Pastor viajado. Não, ele foi nos buscar no aeroporto e até a cidade dele é muito interessante. Aqueles grandes campos dos dois lados, assim, cheio daqueles montinhos de branquinho assim, aquelas ovelhas. Literalmente aquilo ali parece um desenho animado, mas é de verdade. Pastor Amarildo, pastora Maria Antônia, obrigado pelo carinho de vocês de sempre. É uma igreja na Irlanda que o Mevan cobre, o pastor Luiz Hermínio que dá essa cobertura e a gente colabora. Pastor Amarildo, se um dia precisar de alguma mentoria sobre mídia, me levar para Irlanda, eu e minha família, já estamos disponíveis. Estamos topando. Estamos disponíveis em Irlanda hoje. Gente, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Hoje, o nosso tema, dado por nossa queridíssima Júlia Epifânia, é o homem como provedor do lar. A gente vai tentar ao máximo se manter dentro desse tema aqui, né? Prometemos tentar. Bom, acho que vocês precisam se apresentar também. Olá, pessoal. Sou o John Davidson. O que você é, John? Eu sou imagem e semelhança do Cristo. E nessa terra eu ajudo a distribuir a mensagem dele através da internet. Eita! Né? Deus me chamou para isso. Não só para isso, obviamente. Sou esposo da Ana Cláudia, pai do Joaquim, dos próximos que virão. E aí a gente está na correria com o pastor Juscelio já há alguns anos fazendo isso e levando a mensagem dessa família e de outras famílias. Entende por que o assunto é provisão? Porque virão os próximos e, meu filho, aí você tem que pensar nisso. Exatamente. Quem sabe eu acabei de levantar um tabu, né? Olha aí. Quem sabe eu sou mais um repetindo e fortalecendo uma falácia, uma mentira. Um engano, né? Quem sabe é um assunto bom para um toque para você escrever. Isso. E você, meu lindo? Sou pastor Jean, pastor aqui no Mevan de Campinas, juntamente com o pastor Juscelio. Eu que estou junto contigo. Tamo junto, de lá para cá, daqui para lá. Pronto. Coisa só. E é uma honra, um prazer enorme servir essa plataforma e estar aqui participando de coisas tão lindas que Deus está fazendo. Então, me sinto um homem extremamente realizado e um homem extremamente feliz. Sou casado com a Jéssica, que agora está em um processo que faz parte do nosso processo de engravidarmos e já somos pais. Aleluia. Mas já nós vamos materializar toda essa realidade. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou o Luiz Eduardo, estou aqui em família, né? Meu sogro, meu padrinho de casamento e meu padrinho de casamento. E qual é o teu sentimento de estar aqui? Meu sentimento é um sentimento inenarrável, é uma alegria assim, inenarrável, é forte, é maravilhoso. Sabe o que o profeta Mitterrand diz cada vez que ele me vê? É uma hemorragia de satisfação. Você. Essa pessoa existe mesmo? Ele diz que é uma hemorragia de satisfação, meu amigo. Dramático, né? Ele tem uma voz de locutor assim. Não, é muito engraçado. Figura. Aliás, um abraço, pastor Mitterrand, caso o senhor esteja nos ouvindo. É Mitterrand, nosso profeta. Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre... Provisão, né? Uma das coisas... Contemplando o homem nessa condição, né? Isso, o homem como provedor do lar. Acho que a gente tem muito ponto para se falar. Só que quando a gente começou a falar aqui do tema, me veio uma coisa na mente, que é uma coisa que ela é pouco falada, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente remete trabalho e provisão a alguma coisa muito ruim,
alguma coisa cansativa. E o mundo coach, ele tem uma falácia, né? Que viva como... tem um propósito e você nunca precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Sim, Só que isso, ama, né? trabalhe com aquilo que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Só que, querendo ou não, isso é uma falácia, porque você não pode trabalhar com aquilo que você ama somente. Por mais que por muito tempo você vai fazer aquilo que você ama. Mas mesmo aquilo que você ama, uma hora vai ficar cansativo. Porque a vida adulta consiste em fazer aquilo que você não gosta porque precisa ser feito. Exatamente. Isso é uma tônica da vida adulta. Só que quando a gente fala sobre trabalho e provisão, a gente esquece de falar sobre uma das maldições liberadas sobre Deus no Éden, né? Que é que o homem passaria a ter que comer do suor do seu trabalho. Ou seja, ali entrou o cansaço, ali entrou o desgosto. Antes disso, Adão trabalhava no jardim do Éden, só que ele não se cansava. E eu acredito que a partir daqui a gente começou a remeter o trabalho, a provisão como algo ruim, como um fardo, como algo pesado. Mas em Cristo Jesus, a gente não precisa mais ter esse cansaço, né? Me permita dar um ponto sobre isso. Eu acho que o trabalho de Adão... Aí assim, gente, se for heresia... Me perdoem, nós estamos aqui para... Eu já estou no texto. Teólogos, fiquem à vontade para corrigir. Nós matamos a cobra e mostrando a Bíblia. O trabalho não era cansativo porque era um trabalho ligado diretamente a um propósito de Deus. Deus demandou a Adão tarefas e Adão a executou. Eu percebo que quando o homem... e falando, isso também se remete à mulher, tá? Mas o homem em específico... Aquilo é cansativo, é porque o trabalho não está ligado ao propósito que Deus tem para ele. E não necessariamente o trabalho em si é o propósito, mas é para o propósito, porque o trabalho provém à família, e a família é o propósito. Entendeu? Se você não entende isso, qualquer trabalho é cansativo, porque se não fosse para ser cansativo o trabalho, seria passeio o nome. A gente teria outro nome, né? Eu também tenho uma visão sobre trabalho. Eu acredito que, além disso, o trabalho ele tem um papel fundamental, que é a formação do nosso caráter. Sim. Porque a gente aprende disciplina, cumprir horário, assumir responsabilidades, fazer as coisas com excelência. Eu acredito que, além do fator financeiro, que nos traz a provisão, claro, eu acredito que é muito importante. Inclusive, eu estava ouvindo um vídeo do Luciano Subirá, e ele fala algo parecido com isso. Ele diz que ele já ganhava dinheiro muito mais do que os seus irmãos, que tinham... Ele era liberal, porém os seus irmãos tinham um trabalho de carteira assinada, fichados e tal. E certo dia ele vai chegando em casa, o pai está com um amigo, e ele passa direto, dá boa noite. Aí diz: boa noite, vem aqui apertar a mão do seu patrão, rapaz. O pai dele apresentando o futuro patrão dele. Aí ele disse: meu patrão? Não, pai, preciso trabalhar. O que eu faço já me dá condição de eu viver, inclusive, melhor que os meus irmãos que trabalham. Aí o pai dele, bem militarzão, ele disse: não, você vai trabalhar. Eu disse: não, pai, não preciso trabalhar. Não, você vai trabalhar, porque não é sobre dinheiro que eu estou falando. Nossa. Não é sobre dinheiro que eu quero que você trabalhe. Eu quero que você aprenda a ter disciplina. Sim. Quero que você aprenda a cumprir horário. Quero que você aprenda a ser submisso a alguém por cima de você, acima de você. Então, aquilo me trouxe muitas reflexões sobre o fator trabalho, que às vezes a gente fica mais preso ao fator trabalho, relacionando ele ao dinheiro, ao que ele pode fazer ou trazer para nós de retorno financeiro, mas eu acho que... riqueza, né? É interessante até a palavra, riqueza é isso aí. A gente usou a palavra provisão. E a gente está remetendo ao ângulo da provisão como um trabalho. Mas o papel do homem, a provisão que o homem traz, não só para a sua casa, mas para o mundo, ela vai muito mais além do que o trabalho. Né? A provisão. Então, assim, só para as pessoas que estiverem assistindo, nós estamos falando do ângulo do trabalho, a provisão financeira. Tem todas as outras provisões que o homem é responsável também. Mas a gente tá falando mais da coisa financeira. Um gancho aqui que o Jean falou que é legal, muito provavelmente ele era novo quando isso aconteceu, né? Sim, muito novo. É engraçado que em outras épocas o menino ele aprendia o senso de hombridade, até que veio aquele ditado que ele não é bíblico, eu achava que era, até eu vi que não é.
que o trabalho ele dignifica o homem, né? Aham. Na Bíblia não está escrito dessa forma, mas dá a remeter que isso é uma verdade. Só que se o menino ele não ia pelo trabalho, ele ia pelo exército. Uhum. E no exército ele aprendia tantas coisas de, poxa, responsabilidade, Sim, sim, organização. E hoje a gente também tem um êxodo, né, de pessoas que fogem do exército. Eu já comecei a pegar essa fase. Eu não fui pro exército. E depois eu vi o quanto isso me fez falta, né? Aham. Desculpa, te interrompi. Não, interrompeu não. Eu jurei que o senhor ia falar algo. Eu me lembro, o pastor também deve, como ele já contou várias vezes, que o pai dele, a família, tinha ali uma venda, tinha um Armazém. armazém. Lá na nossa região chama venda, né? É a nossa também, Sim. determinado tempo, venda. E como o trabalho de carteira assinada na nossa região era muito escasso, então tinha muita oficina, tinha muitas outras formas de trabalho que não registravam, mas os pais, inclusive, falavam com os donos dessas oficinas para os filhos ir trabalhando de graça. Sim. Eu não quero, vocês não precisam pagar nada, eu quero que ele aprenda alguma coisa e eu quero que ele fique ocupado com O meu irmão com 9 anos, meu pai, ele estava em casa, meu irmão, ele é um pouco mais ativo que eu, um pouquinho só. E com 9 anos estava botando fogo na casa, né? E é que assim, o 9 anos hoje para nós é uma criança valendo, né? Sim. E ele falou assim, não, você tá com muita energia, você tem que trabalhar. Com 9 anos ele foi numa oficina mecânica, torneiro mecânico, não era torneiro, mas uma oficina mecânica. E falou com a pessoa e ele foi trabalhar, ganhava R$50 por mês. Algo nesse simbólico, tipo. só pra... Simbólico mesmo. Só que daí ele tinha que sair de bicicleta de casa ao trabalho. Era coisa de 1 hora de bicicleta por um menino de 9 anos. Aham. Uau. Ele fazia isso. E adivinha, quando chegava em casa, o dinheiro, R$50, ele nunca nem viu. Mão do pai. Isso foi uma coisa que meu pai colocou na gente e ele já descolou o trabalho do dinheiro muito rápido. Então eu fui entender o que era dinheiro, fruto do meu trabalho financeiro a partir dos 20 anos. Quando eu comecei a ganhar, eu estava com 20 anos, eu já tinha uma posição na empresa elevada e eu ainda andava de bicicleta. E eu cheguei e falei, gente, eu preciso de um carro. Porque não faz sentido os clientes me verem fazendo isso. Essa empresa não era nem familiar, uma empresa que eu trabalhava X. E aí eles liberaram uma verba do meu salário para mim poder comprar um carro. Porque senão não tinha. E engraçado, né, que as pessoas ouvindo isso podem pensar que vocês são pessoas super frustradas, né? Meu Deus. Mas o Jeff é um cara super decidido de quem ele é, Sim. marido de uma só mulher, pai de uma Que é princesa. como você absorve tudo isso, né? Sim. Porque, de fato, tem gente que E é despirucar. despirucar e fica frustrado. Não, mas da idade dele ninguém despirucar. Isso é despirucar, sei lá que palavra que é essa. É do Rodar o mundo disco. de hoje. Aham. Tem gente, nos dias de hoje, você ouvindo isso aí, Sim. ele só vai aceitar porque isso aconteceu não sei quanto tempo atrás. Sim, Se fosse hoje, o pai é capaz de ir à presa. Não, Aí, na com minha certeza. idade, eu fui trabalhar com meu pai com 9 anos também, só que eu trabalhava com meu pai, né, diretamente. Então, um pouco mais difícil do que parece. Meu pai, ele é bem rígido, muito rígido. Então, meu irmão deu até um pouco sorte de trabalhar fora. E chegou gente de bater vou te denunciar porque teu filho tá com 9, 10, 11 anos trabalhando e ele discutindo com as pessoas estão ficando doidas. Sim. Eu não tô botando ele pra quebrar pedra. Ele não tá deixando de ir pra escola. Ele só não tá com 10, 11 anos, ele tá começando o tempo de brincadeira que ele tinha tá se reduzindo, começando a virar trabalho. Sim. A cultura do trabalho, né? Algumas pessoas perguntam, né? Meu Deus, John Jefferson com 20, 25 anos, né? A gente já teve uma prosperidade muito rápida, já cedo. Como é que vocês conseguiram? Eu falei, gente, não foi milagre. É porque enquanto você estava brincando de escolher uma faculdade, eu estava trabalhando, valendo e sabendo o que estava fazendo. Nada contra a faculdade. Eu tenho contra a faculdade sim, mas é outro podcast. Assunto para outra hora. Outra hora. Mas é engraçado, e eu quis Sabendo o que ressaltar estava isso, né? fazendo. Sabendo o que estava fazendo. Eu quis ressaltar isso, porque, cara, vocês dois têm um bom casamento, vocês dois têm uma só mulher, vocês dois hoje são pais, e vocês dois têm uma empresa próspera, né? Mais de um negócio ainda. Sim. Então, muitas pessoas podem pensar, meu Deus, uma criança trabalhar, um adolescente trabalhar, vai matar, não sei o quê. Só que na época de vocês dois, os adolescentes, que como a gente falou já em outro podcast, é uma coisa nova, uma nomenclatura secularizada e ideológica, mas trabalhava. Com 14 anos já tinha um senso de trabalho. Sim. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acerca da maldição, antes do versículo que fala que do suor do seu trabalho você vai viver, ele começa a ditar a maldição da queda para o homem no versículo 17. E diz assim,
E Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldito será a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O problema é a fadiga. O elemento da queda é a fadiga, não é o cansaço. Sim. Porque o cansaço é resultado de quem trabalha. E o cansaço, resultado de quem trabalha, contempla o descanso. É por isso que a lei áurea de Deus é o descanso. Boa. Entende? Agora, hoje, você pega, por exemplo, os adolescentes de hoje. Eles não trabalham e já estão fadigados. Acorda cansado. Aqui, ó. Já acorda cansado. A fadiga Exatamente. já está aí. Sem trabalhar, já tem a fadiga. A fadiga Porque é mental, né? Ele está simplesmente com o fruto da queda. E quem muita gente está trabalhando, não necessariamente está fadiga. Tem cansaço, porque o cansaço é objeto do trabalho, Sim. mas ele contempla o descanso. Por isso E que o próprio Deus- Senhor descansou. Tem gente que diz que o diabo inventou o trabalho. Não, o diabo inventou a preguiça. Né? Deus criou o trabalho porque o trabalho ele me faz produtivo, me dá uma identidade. O trabalho dá até identidade, né? Porque trabalho, vocação, chamado, dependendo como você vai fazer essa leitura, é uma coisa só. Sim. Então, Jesus, o carpinteiro, entende? Então, Quando as pessoas perguntam qual o seu nome e o que você faz, né? Exatamente. Normalmente existe uma ligação disso. Pode falar, John. É que, teoricamente, hoje há uma deturpação. Posso falar uma coisa, que o trabalho é uma das características da personalidade, do caráter, não de quem a pessoa é, da sua Natureza, identidade. Da sua identidade. Eu acho que é um revés ao contrário. Que hoje o mundo, você é o que você faz. Sim. Você faz o que você é, que é o correto. Então é trazer para esse homem assim, ó. O homem tem a responsabilidade de ser um provedor financeiro no seu lar. Isso deve ser treinado desde da sua infância, e começando a colocar essa responsabilidade aos poucos a ele. Mas essa responsabilidade não tem que ser maior do que responder ao chamado dele, à vocação dele. Se esse trabalho, se ele conseguir linkar uma coisa à outra, é maravilhoso, sensacional. Não necessariamente acontece, mas mesmo assim é possível. Mas como ensinar isso? Essa é a questão. Como ensinar, fazer uma conexão entre vocação e serviço e trabalho? Olha. Se Isso os, é muito pais, legal. se os pais não sabem. Mas antes de ensinar sobre vocação, serviço, existe o básico para todos eles. Sim. Nos Estados Unidos, se eu estiver errado, me corrija. Mas nos Estados Unidos, não importa que tipo de faculdade você vai fazer. Os 2 anos é igual para todo mundo. A partir do 3º ano, você começa naquilo que vai ser a sua especialização. A partir do 3º ano, vai ser a escolha da tua chamada, se você vai ser psicologia, se vai ser mecatrônica, se vai ser, enfim. Só que os 2 primeiros anos é igual para todo mundo. No universo de uma faculdade teológica é a mesma coisa. Os 2 primeiros anos é base para todo mundo. Então, antes do pai entrar nessa segunda parte da nobreza, de identificar, discernir aptidões, chamada, aquilo que... O básico, o fundamento precisa ser dado. E o fundamento começa onde a gente falou. Hora que acorda, se arruma a sua cama, se tira o seu prato da mesa, se faz a tarefa. Até uma determinada idade, como eu fiz com a Bel, né? A gente fazia até uma determinada idade, você chama, acorda de manhã para ir para a escola, numa idade para frente, o filho vai ter que botar o despertador e acordar. Então, essa base primeira. Porque você olha para muitos homens e para muitas mulheres hoje, você vê que a pessoa está fazendo exatamente o que ela foi chamada para fazer. Eu não vou citar nome, mas tem jogador de futebol que esse cara nasceu para fazer isso. Mas ele só é bom fazendo aquilo. Saiu dali, ele não é exemplo para ninguém. Saiu dali, ele não inspira ninguém. Saiu dali, cara, aliás... Tem pessoa que nem gosta mais do que ele faz tão bem feito, só por causa que tudo que ele é fora daquele momento. Por quê? Conheceu outro então, lado. quer dizer, ele não desencontrou com a chamada dele. Só que ele não tinha base. Às vezes,
A pessoa até demora para encontrar a chamada, mas quando você tem o fundamento, até que você não engata a estação correta, mas você está vivendo, você está pelo menos sendo rentável. Uma questão de maturidade, né? Eu acredito que dificilmente alguém vai encontrar o seu chamado, a sua vocação antes dos 30. Opinião minha, porque eu acho que é uma questão de maturidade. Tu vai descascando essa cebola. Por que antes dos 30 você acha que não? Por questão, hoje até eu botaria até mais. Pela cobrança moral que o homem sofre, pelo entendimento, pelo significado das palavras, pela complexidade de entendimento de tudo ao redor dele. Né? Por exemplo, hoje, tendo esposa e filho, tu descobre uma complexidade, um acesso às coisas que eu acho que a imaturidade não te permite. Então você vai descobrindo. O que acontece? Eu com 18, 17... Eu já acredito nisso mesmo, exatamente, aos 30 anos de idade. Não é a partir dessa verdade, mas essa verdade que eu vou falar, ela se tornou uma referência por a minha experiência. Deus escolheu Jesus a partir de 30 anos de idade. Sim. Eis o meu filho muito amado. Aquilo ali, ele inaugurou a missão dele. Passou 30 anos sendo estruturado. Ele servia como carpinteiro, um marido, ele era filho, era carpinteiro, era vizinho, ele era o que tinha que ser. E ele estudou no mundo rabínico. Estudou as escrituras. Aos 30 anos de idade, ele conseguiu entender que todas as profecias falavam a respeito dele. E o pai dele veio e disse, agora você vai entrar na sua missão. Quando ele entrou na sua missão, o primeiro movimento que ele deu, que denunciava a sua missão, foi que ele foi convidado para um casamento. E o que aconteceu? Acabou o vinho. A mãe dele disse assim, meu filho, acabou o vinho. Por quê? Porque antes de sair de casa, não está na Bíblia, eu estou inventando. Antes de sair de casa, disse, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Sabe isso que a senhora me ensinou a vida toda? Que eu sou filho de Deus, que eu não vim de uma relação sexual, que na Escritura está falando que foi para o Egito, nasci em Nazaré. Tudo você me mostrou? Pois é, agora o meu pai, ele disse que agora eu vou me apresentar como filho de Deus. Chegou lá, faltou o vinho, disse, meu filho, acabou o vinho, já que agora que você é o filho de Deus, agora você está na condição de filho de Deus, faz alguma coisa. Eu disse, mãe, o que tenho eu a ver contigo? O que ele estava dizendo? Que bom que você entendeu. Então agora não queira mais falar comigo como quem fala com o filho, que vai mandar buscar um balde d'água, eu vou. Só que agora aqui eu não estou como o teu filho. Eu já estou dentro da vocação e do chamado, então agora virou uma chave. Sim. Então, esses 30 anos, para mim, ele realmente sentido, é uma marca. Mas assim, uma das coisas que o John falou que eu acho interessante... Desculpa, John, te contei, você ia falar. Não, mas o senhor deu o senhor tornou o que eu falei de líquido para você falou que com 17 anos de idade, você ia falar... Não, eu ia falar que com 17 anos, hoje 17 para 18 anos de idade, a criança, o adolescente é empurrado para escolher uma profissão que convencem ele que é quem ele é, quem ele deve escolher para sempre. Aí obriga essa pessoa a escolher com 17 anos... Mal sabe tirar uma espinha da cara correto. Assim, gente, eu sou bem crítico nessa situação. Não pode dirigir, mas pode defender a vida toda. Exatamente. Né? Aí vai pra faculdade, depois de 4 anos sai dali já sem saber o que tá fazendo, mas já escolheu a profissão, então agora tem que trabalhar mais 5 anos para ser um profissional. Chegou nos 30 frustrado. Né? Então, assim, você tem que trabalhar até descobrir sua vocação e se ela vai se encaixar ou não com um trabalho corporativo normal. Né? É isso que o pastor falou. Jesus era marceneiro, então ele não ficou parado até os 30. Carpinteiro. Marceneiro é diferente, com certeza. Carpinteiro. Ele era carpinteiro. Então, assim... Você sabe que se pau que nasce torto, Jesus é carpinteiro. Já... Nossa, anos 90. Então, assim, você... primeiro passo, eu acho que para o homem, quando você descobrir que você é um homem, isso acho que é uns 15 anos, é uma idade que acontece, seja útil. Ficou meio ambíguo isso aí, né? Quando você descobrir que você é um homem. Porque eu acho que você vai agir como homem, vai ser um menino, etc. Mas você se entende, sabe? Você... Beleza, entendeu? Fala mais sobre isso. Aí você tem que ser útil. Útil para quem? Para os seus pais, para suas mães, para suas tias, para suas primas, para a sociedade ao redor. Para seus irmãos. Para os seus irmãos. Encontre o que fazer. Mas eu tenho que estudar. Não só estuda. A escola é formatada para criar uma pessoa que vai ser um operário. Jesus não chamou para ser somente um operário. Então seja útil em outras facetas da sociedade. Isso vai acelerar a tua formação.
E com 20 anos, você já não vai ter que... Agora eu vou ter que trabalhar. Não, com 20 anos você já vai ser gerente de quem começou a trabalhar. Sim. Entendeu? Porque você já tá nesse jogo, né? Porque você tá nesse jogo E de uma das ser útil coisas faz assim, ó, tempo. John, que eu acho que os jovens de 15 anos, eles batem carrinho em uma coisa que eles querem sempre ter uma resposta para agir. E a vida da construção da maturidade em nós é quando você tá agindo mesmo sem saber, de fato, o plano macro. Mas Sim. naquelas pequenas coisas que você tem ao seu redor, você já tá fazendo alguma coisa com isso. Exemplo, um garoto de 15 anos na igreja, ele quer saber qual é o chamado dele. Se ele vai ser pastor, se ele vai ser profeta, se ele vai Sim. pra África, se ele vai pregar, fazer circo, o que ele vai fazer? Só que ele já pode estar se profissionalizando em alguma coisa que ele tem alguma ascensão. Descobrindo as habilidades naturais. Por exemplo, às vezes ele tem uma habilidade natural para desenhar, para criar coisa, ele pode estudar sobre design, que tem, né, que tá em alta, que tem o que se fazer e tudo mais. Porque Jesus, ele não foi menos Jesus antes dele ser reconhecido na palavra certa, mas antes dele ser exposto por Deus aos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos, ele já era Jesus. Ele já estava, na sua medida, obedecendo ao Pai Celestial. Sim. Tanto é que, quando ele estava no templo, era pequeno, os pais deles acharam que ele tinha sido perdido. Ele estava lá executando aquilo que já era a sua natureza. Sim. Aquilo que Deus Pai já tinha colocado dentro dele. E a gente acha que, muitas vezes, que nós vamos estar agradando a Deus e obedecendo a Deus em um chamado, em uma vocação, somente quando a gente estiver em uma plataforma, quando a gente tiver total noção disso. Sim. Eu queria puxar outra faceta. Mas antes de Por você favor, puxar por outra favor. faceta, eu concordo com o que você falou, mas eu acredito que a gente precisa traçar um outro fator chamado cultural. Sim. Porque, embora tudo isso que você falou é verdade, para algumas realidades, que não são poucas, o fator cultural pesa muito mais do que isso aí. Porque para você, eu estou falando de algo de onde eu vim, de onde eu saí. Porque a nossa maior guerra, não só de identificar a vocação, não só de identificar a nossa identidade em Deus, era você lutar contra a cultura. Certo. Porque a depender do ambiente, do lugar que você foi criado e que você conviveu a vida inteira, você é extremamente arrastado a ser a repetição, você é fadado a viver exatamente a repetição de tudo aquilo que aquele lugar tá regendo. Seu extrato do meio, É o né? extrato do meio. Por exemplo, quando você nasce em um lugar onde existe a não cultura do trabalho, é muito difícil você desenvolver uma mentalidade igual essa. Sim. Embora é uma verdade. Então, eu confesso que às vezes eu fico me perguntando, cara, eu fui arrancado, mas trocentos ficaram. Como que se faz? Então, talvez eu precise me aplicar mais para entender melhor isso, de como a gente trabalha a ideia de vencer ou lutar contra a cultura. Então, nesse caso, é como você falou, né? Trocentos ficaram. Eu acho que o único papel onde é o meu chamado. É chegar a esses trocentos. Entendeu? Então, assim, nós estamos fazendo esse podcast aqui. Lindo, John. Ele é para chegar nessas pessoas. As pessoas hoje estão na internet vendo dancinhas no TikTok. Então, a gente tá nos expondo a fazer coisas que às vezes até botar o pastor no TikTok, por exemplo, para esse pai ou esse menino que está num lugar de cultural errado, quando ele passar por um vídeo, um corte desse podcast, ele foi impactado com isso. Sim. E impactado, obviamente, com amor e com a palavra de Deus, né? Então, assim, não tem, nesse caso, não tem uma coisa, uma chave que tu vira, o Brasil inteiro vai se transformar, né? Mas é de gota em gota. E quem vai sendo despertado, é meio Matrix o filme, vai se tornando líder para ser um despertador, né? Você, por exemplo, mesmo hoje está aqui, e você chega com muito mais força, muito mais peso na internet, num celular de quem está lá, porque a pessoa vai olhar, cara, é um meu igual. Sim. Esse cara, todo mundo dizia que se fora daqui morria asfixiado, esse cara não morreu. Não morreu. Entende? Só que existe um outro fator. Por favor. Não, acho ótimo esse... Existe um outro fator lindo.
romântico. Mas para muitos que ficam, você ter saído, às vezes você não é visto com bons olhos, porque é como se houvesse em quem fica o sentimento de perda. Sim. O sentimento de desmame, como o senhor falou. Mas isso é simples também. Eu vou falar simples, porque eu não quero diminuir, né? Mas assim, por isso que um homem tem que ser provedor. Deus te colocou num lugar onde você vai prosperar e vai alargar os seus horizontes financeiros como talvez a sua família nunca vai ter imaginado. E a terra tende sempre a ter seca. Sim. E é onde pessoas como vocês, você e homens provedores, passam a ganhar respeito. Sim. Porque por você ter feito escolhas difíceis contra a cultura, Pronto. você vai ser a resposta. E quando você é a resposta financeira, você é ouvido. Sim. Ah, não deveria ser assim? As pessoas não deveriam ter mais voz ou menos voz por questões financeiras? Mas o mundo é assim. Sim. Então, assim, quando você se tornar uma resposta financeira para aqueles que ficaram... Isso está acontecendo comigo aqui, eu estou em São Paulo. O John era o John de 10 anos, claro, foi polido, né? Mas 10 anos atrás já tinha essa essência que tem aqui agora. Mas agora que o Deus está fazendo florescer alguns resultados, as pessoas que riam, zombavam, parentes ricos, batem na porta para... O que está acontecendo? Só que daí não é a hora que eu falo que, como coach, você tem que... mas venda não. O que está acontecendo é o seguinte, comece em Cristo e daí... Eu não sei se faz sentido. Jesus ter vivido essa virada, né? Depois que ele começa a evidência do seu verdadeiro ministério, sua vocação, voltar à sua cidade. E o que acontece quando ele volta. Sim. Não sei se é algo parecido. Não sei se vocês conseguem me entender, mas é como se é bem mais fácil para a comunidade aceitar alguém de fora que tenha chegado e rompido. Sim. Isso em todos os âmbitos, seja religioso ou seja profissional, do que um da própria comunidade. É como se fosse cultural também esse tipo de mentalidade. Sim. Então, eu acho que tanto de um jeito como de outro. Mas eu acho que assim, que quando você frutifica e você dá resultado, o resultado, infelizmente, principalmente o resultado financeiro e o sucesso financeiro, é uma coisa que cala a boca de qualquer pessoa e faz as pessoas irem até você. Porque... Infelizmente, isso é uma realidade. Não, mas sabe que onde é que mora esse ponto, Eduardo? A gente tem vários chavões, né? Que você não tem que viver de resultado, você tem que viver de fruto. Tá, mas calma lá. O que é resultado, o que é fruto? Entendeu? Sim. Cara, se o teu rendimento financeiro ele chega como fruto, então não chama ele de rendimento. Entende? Às vezes a nomenclatura, só porque isso fica bonitinho na frase. Sim. Entende? Deus não quer, Deus não trabalha com resultado, Deus trabalha com fruto. Tá bom, cara. Mas o fruto é um resultado. O fruto é um resultado da árvore. Então Jesus diz, cara, julga. Se é mero resultados que não condiz com o fruto, aí é outra coisa. Mas quando o fruto chega, mas um ponto muito forte nisso, Eduardo, é que assim, mesmo que a gente tenha a cultura e mesmo que de certa forma a gente seja um produto do meio, cara, se você nasceu de novo, na medida que você vai construindo a mentalidade do reino de Deus em você, seja um produto desse novo meio. Sim. Porque daí você começa a ser um agente de transformação no lugar que você está. Eu sempre questionei muito, nunca abri a boca para falar isso, questionei dentro de mim. Quando eu visito alguns lugares fora do Brasil, eu vejo quanto que as pessoas já estão totalmente aculturadas lá, naquilo que não é reino. Entende? Naquilo que não é reino. Poxa, o reino ele tem Ele pode ter um jeito do local, no sotaque, na comida, seja o que for. Valores, não. Entende, cara? Sim. Então, se você está no Nordeste, você come um tipo de comida. Se você está no Sul, você come outro tipo de comida. Lá no Minas Gerais, aqui no Sudeste é outra.
Só que assim, o valor da mesa é o valor do reino. Sim. Entende? Então você pode estar influenciado pela cultura numa forma, mas o valor... Então, São os princípios imutáveis, né? O que não dá, Jean, é que a gente precisa realmente refletir se nós estamos vivendo a cultura do reino. Sim. Na cultura do reino, o homem realmente ele é provedor. Na cultura do reino, o homem realmente é provedor. Eu não quero entrar no mérito da questão, eu vou fazer igual o Calacia, joguei para o alto. Entende? Mas a queda do homem começou quando? Quando a mulher começou a dar de comer para ele e não ele para ela. Meu Deus. Eita Deus. Sim. Isso não está jogado. Isso não é uma mera coincidência. Sim. Entende? A inversão da provisão deu origem à queda. Sim. Isso é no mínimo pensável. Porque assim, ó, quem tá ouvindo aqui e já tem uma mentalidade progressista, olha assim, está dizendo então que a mulher não deve trabalhar? Não, o pastor não está dizendo isso. A mulher de Provérbios é uma mulher incrível. Só que o chamado homem é prover a casa para essa mulher ter condição de criar os filhos. Sim. E ele junto. Assim, ó, me diz que mulher que vai ter 5 filhos e vai ser uma grande empreendedora e vai ter um grande emprego. É muito difícil. Se a prioridade dela for criar esses filhos, ela pode ganhar dinheiro, ela pode montar uma empresa antes de ter os filhos e essa empresa prosperar. Há vários tipos de cenários que são possíveis, mas na média é muito difícil. É muito difícil. Porque aí é uma questão de prioridade mesmo, né? Prioridade. Aí nós vamos falar dos valores do reino de Deus. Isso. É isso que eu te falo. É questão de valor de reino. E nos valores do reino de Deus, prioritariamente, a provisão veio pelo homem. Que venha por vários canais. E é tão interessante que a maioria dos homens próprios que eu conheço, a maioria dos homens prósperos que eu conheço, ele só é próspero porque ele tem uma baita mulher. Com certeza. Então, como que a mulher, ela é tão relevante no papel da provisão da casa? Cuidando do marido. Tem essa capacidade que ela tem de potencializar o marido. Por exemplo, um homem empreendedor, mas a maioria das burradas que ele não fez foi por causa dessa esposa. Sim. A maioria dos acertos que ele fez foi por causa dessa esposa. Ela não sabe nada do trabalho dele, mas sabe dele. Sim. Exato. Os maus negócios que ele não fechou, muitas vezes é por causa dela. Exatamente. Como que uma mulher chega em casa e o marido diz assim, ó, tô comprando tal coisa. O semblante dela franziu. Se ela for uma mulher sábia, não joga essa franzida fora. Né? O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, diz, cara, se você não ouve o Espírito Santo, ouça pelo menos a sua esposa. Ela tem uma capacidade de edificar e tem uma capacidade de destruir. É um poder, é uma força. Com certeza. Então, e pode ter um monte de gente que não concorda, mas nós estamos aqui para colocar os valores do reino na mesa. A gente está aqui para agradar a todos. Né? A gente está para colocar os valores do reino na mesa e pessoas que querem ser alinhadas com o reino dos céus. O que é o Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Ter na terra os mesmos valores que o céu tem. Então, romper com a cultura, romper com a cultura do lugar, o evangelho tem que romper, gente. O cara nasceu de novo. Então, como te falo, ele vai ter a roupa, o tipo da comida, mas aquilo que é valor. Os princípios imutáveis. Cara, valor é valor. Princípio é princípio. A aplicação dele, você pode respeitar a cultura, mas o princípio não é a cultura que determina. Por quê? Porque nós já temos uma cultura. A palavra cultura vem de onde? Culto. Vem de culto. Então, quem você cultua define a tua cultura. Quem você cultua define quem você cultiva. Define o que você cultiva. Qual foi o problema do homem? Quando ele errou o culto, ele passou a ter problema no cultivo. Porque até então a terra não dava espinho nem abrolho. Ele errou o culto, teve problema no cultivo. Agora ele vai, Deus, eu tô com problema no meu cultivo, como é que eu faço para arrumar o cultivo? Ele disse, não, meu filho, aí tu vai gastar muito tempo. Arruma o culto, porque esse cultivo de espinhos e abrolhos só está denunciando que você errou o culto. Então, se eu cultuo um Deus de paz, como é que eu vou cultivar a discórdia? Se eu cultivo um Deus de verdade, Deus da verdade, como que eu vou cultivar a mentira? Então, se eu cultivo o Deus da provisão,
Por tiver escassez, né? Poxa, Sim. então assim, não é uma questão. E agora, a escassez não está só no campo do dinheiro, mas Sim. sobretudo de uma mentalidade, né? Sim. Então, o homem, ele realmente foi chamado para ser um provedor. Agora, mano, você viver situações específicas, periódicas, onde você está desempregada, a mulher... Eu lembro que eu e a Lulu, nós fizemos uma escolha. Quando a Isabel nasceu, fizemos uma escolha, ela saiu do trabalho e nós fizemos uma escolha que a nossa filha, diariamente, quem iria cobrir a primeira infância dela seria a Lulu. Sim. Só que, eu não sei por que eu levantei... mas quando a Isabel tinha lá seus 4 anos de idade, a Lulu passou um período muito, muito difícil. E eu tive que colocar a Isabel na creche por 5 meses. Eu não estava contra o que eu pregava e nem contra o que eu acreditava. Era o meu momento. Então, o marido está desempregado, a mulher, até de um comum acordo, cara, ele vai mergulhar num curso que surgiu uma oportunidade dele fazer e esse curso é um intensivo e ela vai trabalhar nesse... Isso não é o ponto. Sim. Isso começa com a primeira coisa que o senhor falou. O senhor falou uma coisa muito interessante, anota aí. Eu acho que a gente pode emendar um terceiro podcast sobre isso, que é a falácia do para ter filhos preciso ter muito dinheiro, então por isso meu marido e minha mulher têm que trabalhar. Por que minha mulher não pode trabalhar? Porque o meu filho não vai ter acesso a telas, como as crianças hoje têm. Gente, criar uma criança sem acesso a telas... Sim. Trabalhoso. Tem que ter uma super mãe. Sim. Não é uma coisa assim, não, vai de vez em quando olhar. Não, ela tem que estar o tempo inteiro com a criança e ajudando a criança a desenvolver brincadeiras, etc. Sim. Então, assim, se você quer criar um filho que seja um machado no futuro para essa sociedade, que é o que a gente precisa, desculpa, compre um carro mais barato, viva numa casa mais barata, vai para um bairro inferior. O fruto que você vai colher é daqui a 30 anos, não agora. E tem uma coisa da mulher trabalhar fora. Eu só quero jogar pro alto. Sim. Tanto é que acabou nosso tempo já faz um tempo. Calacia, joga pro alto. Não, porque assim, muitas mulheres, elas trabalham fora, elas trabalham fora sob o pretexto que precisam ajudar a casa. Sim. Mas quando você pega o valor final do salário dela e desconta a creche do filho porque tem que pagar, porque ela trabalha fora. Possível doméstica. Você desconta o tanto de roupa que ela precisa comprar enquanto ela trabalha para ela, para trabalhar fora. Questão de transporte. Agora, uma maquiagem que duraria duraria um mês, agora para trabalhar todo dia, é semanal. Em detrimento do trabalho, às vezes ela tem um nível de custo que ela não computa, que chega no final, não justifica o fato de que ela ajuda a casa. Sim. Isso não é uma verdade absoluta, mas em alguns aspectos, ela não é vista. Entende? Sim. O psicólogo no futuro pro filho. Ou não, os prejuízos lá na frente do filho não estar na cobertura nesse devido à idade, não vou entender para a questão. Esses são os momentâneos. Agora, é claro, como que uma mulher, obviamente, como que uma mulher vai se submeter a todos esses princípios do reino quando ela não tem um marido que é nutrido dessa mesma fonte? Entende? Aí realmente se torna um peso. Sim. Aí realmente se torna uma fadiga. Um aí desafio, realmente né? é dolorido. Tem a faceta também. Aí você ouve uma mulher dessa, você senta e chora com ela. Entende? É diferente. Tem a faceta da mulher também, que isso eu conheço e algumas amigas minhas vão nessa vibe na nossa família, que é a mulher, ela quer ter uma carreira. E aí vai jogar aquela, por que o homem pode ter, eu não posso ter? Na minha visão, começa com a questão do propósito. É porque tanto o homem que quer ter quanto a mulher que quer ter essa carreira não entenderam o propósito deles. Sim. A carreira do homem tem que ser até o ponto que não atrapalhe o principal fator, que é a família. Ele pode voar até esse momento. Depois ele tem que estacionar, ele tem que reduzir a velocidade. A mulher também pode, até o ponto que isso não prejudique a família e aquilo. Eu tenho uma amiga minha que agora trabalhou a vida toda em performance 12/24, loucura. E agora ela parou. Guardaram o dinheiro que tinham que guardar, se organizaram, parou e vai ter filho. E aí reduziu o trabalho 90% para focar na criação dos filhos, porque ela entende que esse é o chamado. O trabalho não é o chamado. Então, se não troquem a preciosidade do chamado de Deus, que é a família, por daqui a 30 anos você fala, olha, eu já fui gerente da empresa tal, minha carreira.
E é tão certo isso, John, que há um grau extremo de importância de Deus com relação à família, que Deus ele não começou o mundo como uma empresa nem como um ministério, ele começou com uma família. Com uma família. E você, quando você está... você tem a vida, você tem em Cristo. A realização você tem na missão. Quando você troca a vida pela missão, você até tem realização, mas não tem mais vida. Nossa. Em algum momento, a ausência da vida vai ferir o seu sentimento de realização. Porque em algum momento, a missão ela é ferida. Uhum. E quando você cai, aí você vai descobrir que não tinha vida. Então a ideia de Deus não é que você não tenha missão. A ideia de Deus é que você não perca a vida. Uhum. Porque você pode ter a missão sem ter a vida, mas jamais terá a vida sem ter a missão. Sim, sim. Então não coloque a realização no lugar da vida. Porque o dia que ela pifar, você vai precisar ressuscitar. Porque você não tem mais a vida. Isso seja no ministério chamado religioso, vocacional, de pregação do evangelho, para pastor, para profeta, ou para empresário, seja o que for. Uhum. Então, quando a gente tem essa balança discernida, os prejuízos são muito menores, os ganhos são maiores e a vida faz sentido. Amém. Você, homem, a gente falou muita coisa de mulher no final agora. Você, homem, cria esse ambiente para sua esposa poder fazer isso. Sim. Ela sentir prazer Ela nisso, sentir prazer nisso. Seja um homem miserável, que a mulher queira honrar, que a mulher queira falar assim, não, esse cara vai me dar filhos, Sim. eu vou ficar aqui em casa. Ele não trata o dinheiro dele, a empresa dele, é nosso, dá importância para ela devida, porque o seu Sim. principal projeto é os filhos. E se ela passa maior tempo com eles, ela tá com a única coisa que importa na tua vida é aquilo. Outra- Então, o filme dá até um... Outra coisa, Ninguém percebeu. nunca, se a sua esposa está em casa, nunca parte do princípio que ela não trabalha. Sim. Isso. Que ela trabalha mais que você, muito Porque provavelmente. se tirar você do seu emprego hoje, botar dentro de casa para fazer o que ela faz, se te der 48 horas para você fazer o que ela faz em 24 horas, você não faz. Uhum. Então, quando alguém perguntar, sua esposa trabalha? Responda, trabalha. Aonde? Em casa. Uhum. Porque ela trabalha. Sim. Então, não dá para chegar em casa e achar que tudo vai precisar estar pronto porque ela me passou o dia todo sem fazer nada. Isso não é mentira. Sim. Isso é uma mentira. E é tão interessante que você tem uma força física que ela não tem. Mas ela fica 1 hora com um filho de 10 quilos no braço, você não fica 5 minutos. Então, esse reconhecimento vai dando à mulher o senso de valor e propósito para proteger o maior propósito, que é a família. Sim. Então, ela pode preservar a vida e também ter realização na missão. Primeira. A partir daí, ela pode ser empresária, pregadora e tudo que precisar existir. Porque a questão de Deus nunca está em você não ter isso ou não ter aquilo, mas ter primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas virão. Então ele nunca eliminou as coisas, ele só ressaltou o que vem primeiro. Uau. E esse é o ponto. Glória a Deus. Benção. Amém. Amém. É isso, né, gente? Acho que a gente completou um ciclo. O sogro levantou uma bola ali que a gente não tem tempo para falar sobre filho e dinheiro, que é uma coisa que acho que precisa de muito tempo para falar isso, né? Mas foi um prazer inenarrável estarmos aqui e que a gente possa, de alguma forma, auxiliar você, homem que está assistindo esse podcast, a se transformar em um homem provedor de recursos, de segurança e de destino. Que sua casa seja uma casa de paz, uma casa de graça, e que a presença de Deus habite no seu lar, transformando todo aquilo que você possui e fazendo a sua casa um ponto de cura para essa terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe, que o Senhor te guarde, te abençoe poderosamente, que você não só seja o provedor da sua casa, mas que a sua mulher se sinta muito realizada Amém. em estar ao seu lado. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchauzinho.